os Estados Unidos tem uma coisa que o Brasil tem, que os Estados Unidos não tem. Nós temos crimes, né, contra a honra. Nós temos crimes contra a honra. Os americanos não têm crimes de opinião como nós temos. Eles não têm difamação, injúria, calúnia. Não existe esse tipo penal nos Estados Unidos. Por isso é que não conseguem extraditar o Alan dos Santos. Por isso que não consegue extraditar esse tudo, porque eu só consigo extraditar se eu pegar o artigo 7º do Código Penal, que é o que vai ter da extraterritorialidade, tão falado agora nessa situação que nós estamos vendo do aeroporto. Você tem que ter uma série de critérios para eu trazer para o determinado país. Isso é uma mão dupla. Não, é baseado em quê, cara? É umas ilustrações, assim. E aí você vê numa reportagem do Globo, ilustrações demonstram. Como assim? Tipo, ilustrações demonstram. Tu tá falando do aeroporto de Roma. Desse recém do aeroporto, você tá... Não, aquilo é ridículo. Não, cara, aquilo é absolutamente ridículo. O cara fez um quadrinho, entendeu? Tipo, e aí tô mostrando aqui, ó, Cláudio Manuel apareceu, porra, montado num jumento, apareceu, quebrou o vidro da Brasil Paralelo aqui, ó, que é essa ilustração que eu fiz. Essa é a prova. Não existe isso. Mas só pra deixar claro, não existe crime de opinião pros Estados Unidos. Eu não consigo extraditar alguém que cometeu esse crime no Brasil que mora nos Estados Unidos. Você vai dizer, cara, isso não é crime. Isso não é crime, isso não faz sentido. Mas isso, entendeu? Rodrigo, eu vi agora, não sei, eu não guardei. Mas eu quero falar sobre esse negócio de Roma. Esse negócio de Roma é muito absurdo. Mas no lendo, acontece que você tinha em progresso no Brasil algumas tentativas de descriminalizar injúria e ofensa. Você chegou injúria e difamação. Até difamação, até uns projetos de lei estão parados, que você vinha nesse caminho. Teve uma certa... acho por isso que eu acho que o negócio da Cruzoé foi um marco, que você teve um retrocesso no discurso de muita gente. Porque, na verdade, você está defendendo. Que é muito que foi o caso da Cruzoé? Só para ficar claro. A Cruzoé foi a censura à revista, porque tinha publicado uma reportagem sobre as atividades profissionais paralelas de duas esposas. Foi pior ainda, né? Que era assim, o primeiro caso da Cruzoé, ela envolve o primeiro grande surto de censura prévia no Brasil. Desde da reabertura, 85, não tinha acontecido, em especial na Suprema Corte. O que aconteceu? A Lava Jato pegou grandes políticos, pegou grandes empresários e não pegou nenhum juiz. Eu disse assim, foi conseguido fazer só com empresários, só com o legislativo, só com o executivo, só com o mercado e zero com o judiciário? Não sei, mas assim, chegou uma delação, salvo engano, do Sérgio Cabral, que falava foi o último preso? do amigo do meu pai. O amigo do meu pai era o amigo do meu pai do Dias Toffoli, que ficava na capa da Cruzoé. E a Cruzoé com essa reportagem de capa. Natural de qualquer jornalismo. É isso, certo? Isso é o típico jornalismo. Nesse momento, o Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, faz um negócio absurdo. Ele interpreta o artigo 46 do regimento interno do Supremo, que é uma lei federal. Ele interpreta esse regimento e diz: um ataque ao ministro é um ataque à corte. Porque o que é que diz? Ele é uma metonímia, Se houver um crime... É uma metonímia, exatamente. Se houver um crime democrático de direito. Se houver um crime dentro do Supremo, por exemplo, quando o Janot leva a arma para dentro do Supremo e não chegou a levar, mas vai... Quando o MST invadiu. Quando o MST invade, ou quando invade em 8 de janeiro, as pessoas que invadem cometem um crime, certo? Aquele momento é crime. A diferença é que do 8 de janeiro não tinha ninguém. No MST tinha. Pois é. Tinha gente, tava funcionando. E assim, queimou, né, Brasília, né? 2016, ali com o Temer, foi destruída Brasília. Mas enfim, terrorista é só um, né? Mas ali são manifestantes. Agora o terrorista é só quem eu não gosto. Que é mais ou menos a coisa da liberdade de expressão, né? Quem viola a liberdade de expressão sempre... Quem faz crime de ódio, né? Que é uma coisa importante de falar. Sim, você vai falar de crime de ódio. Mas só pra ficar nesse caso aqui do Cruzoé, que é muito importante. Porque aí, de ofício, pra quem não conhece, de ofício é quando um juiz faz algo sem o requerimento da parte. O juiz vive um negócio chamado princípio da inércia. O princípio da inércia é uma das maiores proteções do devido processo legal, do Estado de Direito, de país livre. Ou seja, o juiz não pode fazer algo de ofício. Quem pode chamar o juiz é um advogado ou o titular da ação penal. Não, mas a Suprema coisa. Que o titular da ação penal era Raquel Dodge. E primeiro ponto, qualquer coisa contra a Cruzoé, digamos que o Toffoli não quisesse que fosse publicado aquele processo. Sim. O que é que o Toffoli poderia fazer? Ele, como cidadão, ia lá no primeiro grau, na justiça
comum estadual de Brasília, ajuizava a ação e pediu a liminar para impedir isso. É o que ele poderia fazer. O que o Roberto Carlos fez, por exemplo, com relação ao livro dele. Era o que ele poderia fazer, porque o Toffoli ele não cometeu o crime. Lembra? O foro, a prerrogativa de foro do meu amigo Marcel Van Hatten, que é deputado federal, ela só aconteceria se o Marcel cometesse um crime. Se o Marcel fosse vítima de um crime, o foro é o do primeiro grau. Nunca do Supremo. Tipo assim, gente normal. É porque ele é. Porque ele só deixa de ser gente normal quando ele comete o crime. Porque ele tem um foro, uma prerrogativa de foro, porque parece uma coisa boa. Mas não é. Porque eu não tenho recurso do Supremo. Para onde eu recorro? Eu vou na Corte Internacional dos Direitos Humanos, eu vou na Corte Europeia, não existe isso. Mas o problema desse é esse, que você começa um inquérito e termina no mesmo lugar, como agora esse de Roma, que o cara está investigando a si mesmo. Só um rápido parênteses, nesse caso, o Randolfo Rodrigues, olha que curioso, ele pediu o impeachment do Moraes, né? Pediu. E aí hoje ele tá perseguindo o outro lado e aí ele fica calado. Mas você vai ver o que é estranho. Ele foi esse cara, entendeu? Isso é muito estranho, porque por conta da censura. Vários liberais também foram muito contra quando era Cruzoé. Quando pegou os bolsonaristas, vários liberais bem entre aspas, foram a favor porque pegou os bolsonaristas. Liberais tipo João Amoedo, que de liberal não tem nada. Mas vai. Chega nesse momento, ele abre de ofício, sem a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, requerer. Ela pede para arquivar esse inquérito várias vezes depois. Tem uns 10 requerimentos dela pedindo para arquivar o inquérito. E ela abre, e aí ele nomeia de ofício. Ele abre de ofício uma portaria e nomeia de escolha dele. Quem vai ser o ministro vai ser o Alexandre de Moraes. Qualquer processo judicial para um tribunal tem sorteio. Salvo quando eu sou prevento num determinado tribunal, que não era o caso. Ou seja, não tinha um ajuizamento. Até porque o fato era novo. Aí proíbe no liminar de cara. Cara, toda a imprensa foi pra cima. Vocês estão ficando loucos. Isso é censura prévia e tal. Foi uma pancada. Naquele momento era absurdo aquilo acontecer. Mas a janela de Overton saiu do impossível para o radical. Ela descolou, né? Falou assim, opa, deram a primeira pegada disso. Só que esse inquérito permanece aberto. Esse inquérito de 2019, Cláudio, permanece aberto até hoje. Virou um negócio da fake news. Não, entenda. Esse é o inquérito das fake news, que é o mesmo inquérito que está em vigor até hoje. E a lógica de inquérito é, eu tenho um fato e eu tenho inquérito. Aí depois o Aras, que é escolhido pelo Bolsonaro, diz o seguinte, esse inquérito aí, ele vamos permitir que ele ande, mas ele não pode servir para tudo. Cara, esse inquérito serviu para as eleições. Esse inquérito tá servindo agora para prender esse jornalista agora. É um inquérito que tá aberto pro cara... É um polvo. É um polvo que serve para resolver o pinico e a bomba atômica. A gente isso teve muito documentário também. A gente fez o documentário na Investigação Paralela da facada do Bolsonaro, né? No período do segundo turno. E ele teve uma censura prévia, porque ninguém assistiu o documentário, porque ele tinha sido gravado e tal, mas, cara, não tinha sido... Não tinha sido editado, não tinha terminado. Mas essa é a fala da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, quando diz Cala a Boca já morreu, é sobre o Brasil Paralelo. Que ela vai dizer, Cala a Boca já morreu, isso não pode acontecer no Brasil. Só que ela julga o contrário do que ela disse. Porque ela disse, não, só... Nossa, é o discurso mais maluco. É porque todo o discurso dela é maravilhoso. Só que a decisão dela, que é o que vale, é concordando com a censura. Exato. Que era a censura do Brasil Paralelo, que era censurando algo que poderia vir a prejudicar. Só que isso abre a janela de Overton lá no... Não, hoje ninguém mais questiona nada. Hoje você pega um Twitter, um youtuber e você censura as redes sociais dele. O Daniel Silveira, deputado federal, foi preso nesse inquérito. Só pra você entender, não foi no outro inquérito, não. Foi no inquérito. Lá do Dias Toffoli. Do 19 pro dia 2020, que foi um ano depois. Fim do mundo mesmo. Ele foi preso nesse inquérito. E a Brasil Paralelo, no final, foi dito, isso foi na Justiça Eleitoral, né, no TSE. Lá no final do dia, ele julgando o Alexandre de Moraes, disse, remeta-se pro meu inquérito. É bem assim, eu não vou discutir isso aqui não, remeta pro meu mesmo inquérito lá no Supremo, que eu discuto lá. Cara, isso é inconstitucional de cabo a rabo. De cabo a rabo, é muito inconstitucional. E esse é o perigo, porque você tem uma situação do estado de exceção. Ou seja, se eu não sei onde eu vou ser julgado, um ativismo judicial, né? É pior. Cara, agora é um poder político. Não, mais do que isso, são 11. Porque as decisões são monocráticas. A Suprema Corte, ela também se fragmentou nisso. Então, cada um é um The Supremes.